Capítulo 12, os últimos tempos, as palavras seladas. O capítulo 12, na verdade, para quem entende aí da escatologia, já está por dentro dos assuntos, aqui fica bem claro o desenvolvimento, por causa das outras matérias faladas. Veja que no capítulo 12, diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Qual o tempo? Relativo ao anterior, já percebeu? Ele está falando de um tempo de cerco, mas haverá um livramento. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, porque Miguel é o responsável pela proteção do povo de Israel, que se levanta pelos filhos do teu povo, Israel. E haverá um tempo de angústia, que é a grande tribulação, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Isso aqui está falando da grande tribulação. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Vamos entender, o livro aqui é o livro da vida. A grande verdade é o seguinte: aqui ele está falando de um período que é de perseguição. Você sabe que é a grande tribulação. Só que a grande tribulação do futuro, do anticristo, foi prefigurada por essa grande tribulação aqui em Jerusalém, causada por Antíoco IV Epífanes. Mas já percebeu? Deus deu livramento naquela época. Então ele está dizendo que Deus, ele sempre vai dar o livramento, seja no passado ou no futuro, para aqueles que estão no livro. Porque o livro, o elemento já tem o nome dele. Então, na verdade, aqui ele sempre está dizendo que Deus dará uma salvaguarda para aquele que está no livro. 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Olha que aqui está em passadas grandes. Por exemplo, no capítulo anterior, no 45, terminou com a prefiguração do cerco de Jerusalém, que você sabe que é a Batalha do Armagedon. Já o versículo 1 do 12, ele trata do período da grande angústia, que equivale à grande tribulação. Já o versículo 2 já vai direto para o juízo do grande trono branco, que é o chamado juízo final. Então, se você percebe, ele termina falando, quem não se achar no livro. Aí daqui a pouco ele já joga para o 2, que é o juízo final, que fala justamente daqueles que serão punidos por não estarem com o nome escrito no livro. 3. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Isso quer dizer, o galardão, né? E os que a muitos ensinam a justiça, refulgirão com as estrelas. As estrelas sempre é o sentido dos anjos, né? Sempre e eternamente. Então veja bem, aqui ele está falando em passadas rápidas. Ele fala de uma grande tribulação, mas ele fala de um juízo final, mas ele fala de uma recompensa para aqueles que ensinaram justiça, porque Deus não é injusto. 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela quer dizer, dá autenticidade, sela este livro. Na verdade era um rolo. Até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nós vivemos muito bem esse tempo. A ciência se multiplicar, quer dizer, a tecnologia que estaria muito avançada. E nós estamos vivendo esse tempo, né? E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. Ele vê dois homens, dois elementos. Olha só. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas? Veja, ele vê dois, que ele diz aqui no 5. Olhei, estavam outros dois, um desta banda, à beira do rio, e o outro da outra banda, à beira do rio. Aí no 6 fala que tem um homem vestido de linho no meio do rio. Então esse que está no meio do rio, a princípio, ele é o próprio Jesus. Olha só no 7. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou. Quer dizer, levantar a mão esquerda e a direita é a forma que o judeu orava. Jurou por aquele que vive eternamente, quer dizer, o Senhor, que depois de um tempo, e de tempos e metade de um tempo, e aí você já sabe o que significa isso, é a grande tribulação, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Sabe o que é isso? É o fim da grande tribulação. E você percebe que esse elemento do capítulo, do versículo 7, ele é exatamente igual ao Apocalipse 12, 14.
Se você for lá, você vai verificar. E aqui mesmo em Daniel 7:25, ele na verdade apresenta-se como sendo o próprio Cristo. Não se pode confundir os anjos com Deus. Às vezes pessoas confundem Miguel com Jesus, Jesus com... Não tem nada a ver não. Aqui são coisas completamente diferentes. Porque Miguel, ele não é criador, ele é criatura. E Jesus não é criatura, ele é criador. Versículo 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele está confuso. E na verdade você também fica confuso. E nós ainda temos uma vantagem, que nós temos toda a relação geral. Eles não tiveram isso. Então na verdade ele tinha mais dificuldade do que nós. E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo, quer dizer, até o fim dos séculos. Ou seja, ao período que vai ser futuro. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aqui é algo muito bom, muito profundo. Ele está dizendo claramente que existem os purificados, os embranquecidos e provados. Mas existem os ímpios que jamais entrarão nessa compreensão e do lado positivo, ou seja, aquela canalização que vem desde lá do início de Caim e Abel e passa através da história, vazando, chegando até a consumação de tudo. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte: Deus sempre guardará os seus que estão no livro da vida, mas ele sempre punirá aqueles que são da outra parte, que não pertencem a ele. 11, E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Quando ele fala da abominação desoladora, você tem que trabalhar aquela abominação desoladora de Antíoco Epífanes, que aconteceu no período da dominação e da profanação do templo em Jerusalém. Agora, quando nós tratamos do período futuro da grande tribulação, na verdade aqui trata do momento em que o anticristo estabelecerá a imagem da besta no santuário. Por isso que ele fala, for tirado o contínuo sacrifício e posta a abominação, que equivale à segunda parte do reino do anticristo, do reino da besta. Por isso quando ele fala haverá 1290 dias, isto aqui equivale aos 3 anos e meio, que é a última parte, justamente do império da besta. E aqui nesse período ele diz, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Sabe o que é isso aqui? É o período da perseguição. Ele diz que bem-aventurado ou feliz é aquele que consegue ultrapassar esse período, porque 1335 dias, na verdade, ultrapassa 45 dias a 1290. Então, se você percebe, ele está dizendo que quem consegue passar por esse período do arroxo vai chegar do outro lado, que automaticamente serão 45 dias após. E na numerologia 45 não tem valor, mas o 4 com o 5 tem, porque 4 e 5 é 9, e 9 é número de dons. Ou seja, na verdade, seria e é o período do sofrimento intenso na grande tribulação. Lembrando que isso não vai se referir à igreja, porque a igreja fiel é arrebatada antes da grande tribulação, vai para as bodas para o tribunal dos galardões, entra nas bodas do Cordeiro e desce com Jesus. Isso aqui é para aqueles que estarão vivendo durante a grande tribulação. 13. Tu, porém, vai até o fim, falou para Daniel, né? Porque repousarás e estará na tua sorte, quer dizer, naquilo que tu merece, no fim dos dias. Ou seja, Daniel, existe uma recompensa para todos, e a tua recompensa estará para ti no último dia, no final, quando ele recompensar a todos. Você verifica que o capítulo 12 de Daniel, ele já é mais objetivo, mas também foi mais fácil para nós compreendermos. Por quê? O acúmulo das informações dos capítulos anteriores, mais o estudo da escatologia, mais o estudo dos fatos proféticos, todos esses aspectos ajudam para a compreensão. Com esse tipo de compreensão, fica muito mais fácil entender. E fechamos aqui o livro de Daniel, um livro muito bom, um livro produtivo. Daniel, capítulo de número 12.